Olá, meus amigos, o nosso fraterno abraço. Eu sou Rossano Sobrinho, sou psicanalista e escritor espírita. Estamos aqui para mais um quadro do Dimensões do Espírito, quadro de número 117. O tema que vamos abordar hoje é o caminho do autoconhecimento. No Espiritismo, há diversas sinalizações mostrando que o mergulho para dentro, que a visitação da nossa própria intimidade é um caminho que nos conduz à paz e à harmonia. Então vamos conversar um pouco sobre o tema. Deixe aí o seu like, o seu comentário, mande sua dúvida. Pode nos enviar também algum comentário ou dúvida para o WhatsApp 329-8455-3383. Bem, a proposta do autoconhecimento é uma proposta muito antiga. Já na Grécia antiga se propunha no oráculo de Delfos, no frontispício do templo de Delfos, a máxima: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Sócrates foi responsável pela divulgação, pela difusão dessa proposta, e ele desenvolveu a maêutica, sua filosofia, sua proposta filosófica, que significa parto de ideias. Então Sócrates, através de um diálogo, procurava oportunizar as criaturas humanas de seu tempo que mergulhassem na própria intimidade para obter de lá as respostas necessárias, o conhecimento possível sobre a verdade que emana de dentro. Depois nós vamos encontrar o próprio Cristo sinalizando no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21, que o reino de Deus não virá em forma visível, que ninguém dirá ele ali, aqui ou acolá, porque o reino de Deus está dentro de nós. Se o reino de Deus está dentro de nós, é para lá que nós devemos ir, nesse autoencontro, nessa busca de autoconhecimento, nessa viagem profunda. O homem já viajou tanto para fora, já visitamos tanto as micropartículas, a estrutura atômica, como também saímos do orbe terrestre na direção da Lua, e nós hoje carecemos muito do autoconhecimento, de mergulhar para dentro. Inclusive, neste momento, hoje, dia 7 de abril de 2020, em que o mundo vive a pandemia da Covid-19, vemos aí que o isolamento tem sido uma grande oportunidade de autoconhecimento, de estarmos conosco mesmo, de nos observarmos e de nos avaliar, observando o que temos feito de certo ou de errado, de coerente ou incoerente, o que temos feito do ponto de vista individual e também do ponto de vista coletivo, já que há tanta depressão no mundo, tanta angústia, tanto suicídio. Em que ponto temos errado? A viagem para o universo de nós mesmos é uma viagem imprescindível. É isso também o que os espíritos superiores sinalizaram a Allan Kardec na questão 919 de O Livro dos Espíritos, o livro básico da doutrina espírita. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, pergunta: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Então Kardec pergunta: qual a melhor forma de evoluir, de desenvolver, de progredir e de resistir aos arrastamentos negativos, à influência do mal? Os espíritos superiores respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Certamente fazendo uma referência ao Sócrates, ao grande filósofo que difundia a proposta do autoconhecimento na antiga Grécia. Também mais recentemente, na história humana, nós encontramos grandes autoridades e estudiosos, como o Dr. Daniel Goleman, psicólogo norte-americano, apresentando a proposta do autoconhecimento como
o epicentro da inteligência emocional. Goleman, investigando, analisando, avaliando a vida de muitas personalidades, de pessoas bem-sucedidas, com um QI muito alto, percebeu que emocionalmente muitas dessas pessoas são frágeis, se entregam a depressões, à drogadição e até ao suicídio. E o que estaria faltando no perfil psicológico dessas pessoas? Segundo Goleman, justamente o autogerenciamento, a capacidade de administrar os pensamentos, as emoções. Então ele propõe a inteligência emocional, que tem na sua base, como já falamos, o autoconhecimento, a capacidade de gerenciar a si mesmo, a mente, pensamentos, emoções e atitudes. Nós percebemos que o homem está abarrotado de informações. Outro dia, assistindo uma entrevista no YouTube, observando um homem muito inteligente, muito capaz, uma personalidade admirável do ponto de vista intelectual, psicológico, mas muito cheio de informações, de teses e de teorias, mas profundamente dominado por um processo depressivo, de um processo do pânico. E estávamos analisando, não basta ter determinados conhecimentos sobre a vida, é preciso despertar o eu profundo, a consciência e observar de fora os próprios pensamentos, porque muita informação não necessariamente nos trará transformação, libertação. É preciso determinados conhecimentos específicos, sobretudo da espiritualidade. E aí nós adentramos o terreno de uma inteligência, além da intelectual e da emocional, nós vamos falar da inteligência espiritual. A inteligência espiritual está assentada na imortalidade da alma, está assentada na crença em Deus e na capacidade de observar a nossa própria mente. Implica nós nos desidentificarmos da nossa mente, observar os pensamentos e as emoções que chegam e perceber que nós não somos os pensamentos, que nós não somos as emoções, que nós somos o eu profundo por detrás da densa cortina da mente, observando esses personagens que transitam no palco. Nós somos a consciência. Enquanto não percebermos isso, seremos dominados pela mente. Ou nós dominamos a mente, ou a mente domina a gente, falando de uma forma bem coloquial. Então, qual seria o primeiro passo de libertação da criatura humana? O primeiro passo é aprender a observar a si mesma, a si mesmo. Dedicar alguns minutos, 15 minutos diários a uma prática da meditação, para começarmos a olhar de fora o nosso próprio universo psíquico. Como se faz isso? Porque muitas vezes nós sabemos, fala-se do autoconhecimento, filosofa-se sobre o autoconhecimento, mas na hora do praticar, do como praticar, nem sempre nós sabemos como fazer. Bem, na meditação, ficar observando a respiração, sentindo o corpo e observando cada pensamento que surge. Na medida que nós passamos a observar os pensamentos, nós vamos realizando essa desidentificação. Normalmente, um pensamento gera uma reação neuroquímica. Então, um pensamento negativo gera uma emoção negativa e o indivíduo vai alimentando aquele circuito fechado de negatividade, de pensamentos ruins e abarrotando o seu psiquismo de emoções pesadas, de emoções negativas. Com a meditação, essa conexão pensamento-emoção vai diminuindo. O pensamento chega, mas não gera necessariamente aquela carga emocional densa. Nós passamos a observar até o pensamento que surge no campo mental e isso vai gerando uma libertação profunda. Isso vai gerando uma harmonia profunda. Então, esse primeiro passo de perceber que nós somos uma consciência
e temos pensamentos e emoções, mas não somos pensamentos e emoções. Outro ingrediente nessa história é que nós também sofremos muito porque apanhamos até da nossa imaginação. Pensamos, acreditamos no que pensamos ou no que os outros falaram e aquilo passou a ser uma crença, uma verdade interior, e nós vamos perdendo a paz, porque estamos dominados por conceitos, por crenças, por opiniões. O ser liberto não está preso a conceitos exteriores, a opiniões de pessoas. O ser liberto vive em sintonia com a sua consciência profunda. Então ele passa a viver com mais leveza. Ele não apanha de conceitos, de opiniões e nem do excesso dos próprios pensamentos, muitas vezes autocondenatórios. Na medida que o ser vai identificando-se com a sua realidade profunda, o ser essencial, o self, a consciência, o Cristo interno, o Espírito imortal, a centelha divina, são várias as terminologias para falar dessa realidade profunda, nós vamos vencendo também os medos, os apegos, as tristezas, as frustrações, as decepções, as depressões, porque a identificação da nossa imortalidade, de nós como espíritos imortais, nós não somos médicos, professores, padeiros, caminhoneiros, políticos, nós somos espíritos, seres imortais, aprendizes da vida, estamos na Terra num processo de aprendizagem, não somos donos de nada, de ninguém, estamos aqui para amar, e isso é o que importa, e esse desapego traz felicidade. A maioria das doenças, dos nossos sofrimentos, das nossas dores, está alicerçada na nossa desconexão com essa fonte profunda, com o eu profundo. E o apego ao ego, o eu ilusório. Nós sofremos porque acreditamos ser o corpo que temos, acreditamos ser a profissão que temos, a função familiar que temos, e perdemos a conexão com essa essência que é a nossa realidade imortal. Daí, o egoísmo, que é a formatação do ego ancestral no comando da vida, nos trará sofrimento, como dizem os espíritos, porque nós ficamos identificados com essa personalidade e não acessamos a nossa realidade mais profunda, que é a realidade de espíritos, imortais. Na medida que vamos desenvolvendo o autoconhecimento, esse caminho abençoado, nós também vamos identificando nossas tendências, forças que vêm do nosso inconsciente. Não precisamos muitas vezes nem realizar uma terapia de vidas passadas, uma regressão a vidas passadas. Os espíritos propõem observarmos as nossas tendências, os nossos gostos, os nossos interesses. E assim nós vamos observando quanta coisa precisamos modificar à luz do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, observando nossos pensamentos, nossas emoções e nossas tendências. Também os nossos traumas. Freud, o pai da psicanálise, foi quem desvendou esse universo gigantesco do inconsciente, mostrando que é ele que muitas vezes manda em nós, e que na medida que nós vamos observando e conscientizando os elementos inconscientes, nós vamos nos tornando mais plenos, gerenciando melhor as nossas emoções, as nossas atitudes. Não ficamos à mercê dessas forças do inconsciente, vamos iluminando a nossa sombra. Outro elemento muito importante nesse caminho do autoconhecimento tem a ver com a aceleração psíquica, eu chamaria de intoxicação mental. Nós estamos profundamente intoxicados por um excesso de informações. Vivemos no celular 24 horas, conversando 1 milhão de assuntos, vendo as redes sociais, absorvendo um universo gigantesco de informações, entulhando a nossa mente e entrando no nível de beta, 12 a 40 ciclos de pensamento por segundo, e aí vamos perdendo o nosso nível de satisfação, porque o excesso de pensamentos nos desconecta da realidade, do momento presente. Não contemplamos um céu, não observamos uma flor, uma paisagem,
muitas pessoas nem na hora da relação sexual estão totalmente presentes, estão perdidas no universo mental, nas conjecturas, nas elucubrações, nos pensamentos, nas dúvidas, nos compromissos. Eu digo isso porque eu lido com isso no dia a dia da minha profissão como psicanalista, pessoas dominadas por N processos mentais, perdendo a conexão com a vida. Vão tomar um banho, não conseguem tomar um banho. Estão ali, fazem um automatismo, mas não sentem a água, o shampoo, o sabonete. Se alimentam sem perceber o que estão fazendo. Muitos ligam a TV, veem TV, comem, mexem no celular e conversam. Estão fazendo o quê? Nós precisamos fazer cada coisa a seu tempo com um nível de comunhão, de conexão, para fruirmos a beleza, a grandeza da vida. E aí encontraremos, como escreveu o grande escritor Rubem Alves, o universo num grão de areia, se tivermos esse nível de conexão. Então a grande proposta é aquietar. Podemos falar até de um jejum mental, de um jejum espiritual, não só o jejum físico. Embora o jejum físico também tenha a sua importância, porque muito nós somos afetados na nossa evolução por nos alimentarmos demais, por entulharmos demais de alimento, e aí passamos boa parte do nosso dia naquela modorra, naquele cansaço, naquela falta de clareza mental, porque digestões demoradas estão consumindo energia vital e nos impedindo de ter aquele bem-estar para uma leitura. Quantas pessoas vão para a casa espírita assistir uma palestra e dormem, roncam e dizem que estão em desdobramento espiritual, ajudando nos trabalhos no plano extrafísico. Não, estão dormindo mesmo, porque não conseguem parar um pouco, estão tão sonolentas e o pouco que aquieta a mente acabam dormindo. O torpor do excesso de alimentação, E isso afeta muito. Eu particularmente, como autor, eu escrevo sempre pela manhã, às vezes acordo bem cedo para produzir, porque quando a mente está mais clara, nós conseguimos mais inspiração, mais leveza. Depois do almoço, o rendimento cai muito. E aqueles que não se cuidam, que não têm uma disciplina nesse sentido, bebem muito líquido na hora do almoço, passam uma tarde inteira dominados por essa modorra, por essa falta de condição mental para realizar determinadas tarefas intelectuais mais elaboradas. E isso é um prejuízo enorme, porque se eu durmo 8 horas por dia e se eu fico depois do almoço até às 18 horas dominados por essa falta de condição mental para os estudos, para o trabalho de uma forma conveniente, eu estou perdendo quanto tempo na minha vida desperdiçando que poderia ser melhor utilizado para a minha evolução. Então, é necessário o jejum físico, jejum no sentido de disciplina alimentar para termos essa clareza, esse bem-estar, e também o jejum mental no sentido de não entulharmos a nossa mente por um excesso de informações. Eu digo sempre que o roteiro é uma mente acelerada, traz um nível alto de insatisfação, porque nos tira da conexão com o momento presente, que por sua vez traz uma ansiedade muito alta. E a ansiedade é a plataforma para os outros transtornos emocionais, as fobias, as depressões, os transtornos obsessivo-compulsivo, o pânico. É o copo mental cheio. Esvaziemos-nos. Esses dias, conversando com Carlos Bacelli, um dos principais discípulos de Chico Xavier, biógrafo de Chico no Brasil, perguntando se o Chico tinha a prática de meditar. E o Bacelli disse, olha, não, aquela meditação clássica de parar naquele dia, naquele horário, não. Mas ele tinha momentos de ficar sozinho, de estar em comunhão com os espíritos, de buscar a natureza. Inclusive o primeiro encontro dele com Emmanuel foi num lugar muito bucólico, junto à natureza. Então certamente esses grandes seres, mesmo se não praticam um momento específico para meditar, que é uma ferramenta para nos tirar do excesso,
a meditação seria um tipo de jejum mental, eles vivem em estado de meditação. Até para Chico Xavier ter a sintonia necessária com os bons espíritos, certamente vivia nesse estado meditativo, que na verdade é estado de comunhão com o momento presente, de conexão com o agora, de fazer cada coisa a seu tempo, de buscar o silêncio, a quietude, porque isso gera saúde e bem-estar. Deus habita no silêncio, fala-se no Oriente. Há uma passagem budista muito linda, muito simples e curiosa também. Dizem que um homem chegou no monastério budista e entrou no átrio principal, havia um homem rachando lenha e ele perguntou: você é o mestre? E o homem disse: não, eu sou o rachador de lenha. Preciso falar com o mestre. Ele entrou pelo monastério, foi subindo as escadarias, visitando as salas, até que chegou num salão principal. Lá havia um homem meditando na posição de lótus, mas era o rachador de lenha. E ele disse: você é o rachador de lenha? Ele disse: não, agora eu sou o mestre. Então vejamos, em cada momento, quando eu sou pai, eu estou ali exercitando essa função. Dali a pouco eu estou escrevendo, dali a pouco eu estou lendo, eu estou trabalhando, e não ficarmos perdidos no excesso de informações. Quantas pessoas passam horas a fio, as pessoas me dizem, perdidas dentro de um excesso de informações no celular. Na minha juventude, para estar com os amigos, nós tínhamos dia, horário e lugar. Hoje as pessoas conversam 24 horas. Como você vai fazer aquela leitura significativa de uma obra espírita se o celular pipoca ao seu lado e a curiosidade te arrasta a ver quem mandou a mensagem, que notícia que é? Então precisamos buscar esse momento. Quantas vezes Jesus se afastou do burburinho para fazer essa conexão? Antes do seu ministério, 40 dias no deserto, buscando certamente a conexão profunda com Deus dentro de si mesmo. Então, o caminho do autoconhecimento implica esse silêncio interior para nos percebermos melhor e assim gerenciarmos pensamentos, gerenciarmos emoções e, consequentemente, gerenciarmos nossas atitudes. Não reagiremos de qualquer forma mais, não falaremos de qualquer forma mais. Estaremos sempre mais conscientes, dominando a nós mesmos. O grande mestre das artes marciais, Bruce Lee, chegou a dizer certa feita que o homem que domina o outro é forte, mas o homem que domina a si mesmo é poderoso. E é uma fala iluminada, porque de fato o autoconhecimento é poder. O autoconhecimento que gera o autocontrole, diz o Dr. Daniel Goleman, que gera a automotivação. Nós não ficamos à mercê dos outros, nós vamos aprender a nos amar, a nos conhecer. Porque para realizar também o autoconhecimento é preciso autoamor. Senão vamos ficando decepcionados conosco mesmo, com as nossas fragilidades. Então, paralelamente no caminho do autoconhecimento, devemos estar de mãos dadas com um profundo sentimento de autoamor. E aí sim, irmos acessando a nossa realidade profunda, a quietude, o mundo íntimo e nos tornando seres humanos mais conscientes, realizando o nosso progresso mais rápido na Terra e resistindo aos arrastamentos do mal, como dizem os Espíritos na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Quero agradecer a vocês que estão se inscrevendo no canal, já quase 1.500 inscritos. Ajuda a compartilhar nossa mensagem, nossos vídeos, deixa um comentário, um like. Vamos ampliar essa família e levar a mensagem espírita a muitos corações. Um grande abraço, muita luz e muita paz.